21ª parte. Besta, falsos profetas, agentes do comércio de Satanás. Amados, não descreta qualquer espírito. Antes provar os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Oremos. Grande Deus, gratos te somos pela vida, pela tua palavra que é rica em detalhes a respeito do juízo, por se preocupar e nos deixar informados a respeito dos acontecimentos futuros. Obrigada pelos esforços feitos para nos alcançar para a eternidade. Seja nesse momento que esteja à frente desse momento com esse estudo, seja com aqueles que estão acompanhando, aqueles que ainda irão acompanhar, que aqueles que ainda não se decidiram por ti, que não têm o nome escrito no livro da vida, venham ser alcançados para a eternidade. Venham fazer aliança contigo. Nos abençoe em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos aqui seguir com o estudo. Como já disse, com a 21ª parte. Compartilhei com mais pessoas. Procura as primeiras partes do estudo, né? 15 partes aí da fase de investigação, 2 partes da fase de comprovação, a 16 a 17, e a partir da 18ª se trata da fase de execução. Então, não esqueça João 3,16, né, que estamos falando de julgamento, mas o principal Deus já fez, o desejo dele é que sejamos salvos, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o principal Deus já fez. Agora cabe a nós decidirmos de que lado vamos ficar. Lembrando que as fases aí de comprovação e execução são fatos que vão ocorrer no futuro. No futuro. E investigação, como já vimos, ela está acontecendo agora, enquanto nós estamos com vida. Estamos sendo investigados, mas comprovação e execução são fatos que vão ocorrer no futuro. E no futuro bem próximo aí. Vimos aí na 19ª parte como será, né? Todos nós compareceremos, teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo. E vimos o fim, que terão aqueles que se decidirem a ficar do lado do mal. Não terão bom fim. Serão destruídos pelo fogo eterno. Serão destruídos pelo fogo eterno. Apocalipse capítulo 20, verso 9, já vimos, mas vamos trazer aqui novamente. Diz então, marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, desceu porém fogo do céu e os consumiu. E na parte então anterior ali, vimos quem ficará fora da eternidade. A lista daqueles que vão ficar fora da eternidade. Os praticantes, né, do pecado. Os praticantes aí, ativos do pecado. E vamos voltar aqui então com Apocalipse capítulo 20, verso 10, que diz: o diabo, o sedutor deles, foi atirado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então temos que ver que aqui nem tudo é literal. A passagem nem tudo é literal. E aqui vemos que há um grupo que vai queimar bem mais. Há um grupo que vai queimar mais. E por quê? Por ocupar a posição de lideranças. Por arrastarem multidões para a destruição. Lembrando que todos nós temos livre-arbítrio. Podemos escolher do que lado queremos ficar. Mas por esse grupo aí seduzir, através de mentiras, são responsáveis sim pelo pecado das multidões. Satanás no céu, antes ali de ser expulso, ele foi criado um anjo perfeito. E ele estava no poder de liderança, ele era líder dos outros anjos. Só que, ao se contaminar com o pecado, acabou então seduzindo uma terceira parte de anjos, contaminando
foram expulsos para a terra e tem seduzido multidões. Já vimos aí a história que aconteceu ali nas primeiras partes. E ele continua seduzindo multidões. A besta e o falso profeta também queimarão mais. Esses se encontram no poder de liderança aqui na terra. Estão à frente aí. E como líderes, lideram, só que lideram contrário aos princípios eternos de Deus. Rebelião contra Deus. Arrastando multidões ao caminho que conduz à perdição, ao lago de fogo e enxofre. Olha a confusão religiosa que existe no mundo. Olha a corrupção. A corrupção dos moradores da terra. Contaminados pelo mal. Mundo sem lei, né? Mundo sem lei. Muitos são os que desprezam as advertências de Deus e acabam se tornando presas fáceis nas mãos de Satanás, que o tempo todo está à espreita em busca de vidas para destruir. 1 Pedro capítulo 5, verso 8 diz que ele anda em derredor como um leão, procurando a quem tragar. Procurando a quem tragar. Então muitos preferem dar ouvidos, né, ao que diz os homens do que a palavra. A palavra diz uma coisa, muitas vezes ali o líder religioso vem e diz outra, e muitos preferem acabar. E Atos 5:29 diz que mais vale obedecer a Deus que aos homens. Mas muitos se deixam levar, né? Se deixam seduzir pelas mentiras aí de Satanás. Vamos voltar aqui para Apocalipse capítulo 20, verso 10. O diabo, o sedutor deles, foi atirado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Como já disse, nem tudo aqui é literal. E logo mais vamos saber do que se trata o restante aí do texto aí de Apocalipse capítulo 20, verso 10. Então, Satanás ele é astucioso, mestre do disfarce. Vimos ali, né, que se disfarçou de serpente lá no Éden para enganar Eva. Ele não se mostra como de fato é, porque sabe que não será aceito. E ele tem se escondido aqui na terra, atrás de muitas coisas, né? Atrás de muitas coisas que parecem ser direito, parecem ser certas. Mas como diz Provérbios capítulo 16, 25, há caminhos que parecem direito ao homem, mas afinal são caminho de morte. Ele apresenta aí o pecado brilhante, né? Usa métodos para alcançar aí muitos, seduzindo ali, né? Lembrando que todos têm livre-arbítrio, para dizer não a ele. Tem se escondido através da palavra, né? Para seduzir. Fez um jogo de verdade com mentira com Eva, ali na tentação do deserto, né? Usando a própria palavra para tentar fazer Jesus cair. Continua fazendo jogo de verdades com mentiras. Então, Satanás é responsável pelo pecado da besta, do falso profeta e de multidões. Queimarão mais ainda, ele vai queimar mais do que todos. E do que se trata a besta? Bem, esse é um assunto bastante extenso. Vou aqui deixar apenas um pequeno resumo e em outro estudo aí, podemos então comentar a respeito desse assunto em relação à besta, porque é um assunto bastante extenso, como já disse, né? Tem que ser ampliado dentro da palavra para poder conseguir se compreender melhor. Bem, literalmente, Isaías 41, verso 1 apresenta um animal de carga como sendo uma besta. Um animal irracional. Veja, Isaías 41, verso 1 diz: Bel se encurva, Nebo se abaixa, os ídolos são postos sobre os animais, as imagens de escultura aí que eram carregadas pelos animais, de pedra, de gesso, sei lá mais o que. Eram os animais que carregavam. Bel se encurva, Nebo se abaixa, os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas, os animais são as bestas, as cargas que costumavam levar são canseira para as bestas já cansadas. As cargas que costumavam levar
são canseira para as bestas já cansadas. Aí se trata de animais que carregavam animais de escultura. De acordo com a linguagem profética de Daniel, capítulo 7, versículo 23, animal simboliza reinos. Animal simboliza reinos. Vimos aí então que besta significa animal, irracional, animal de carga. E animal significa reinos aqui na Terra. Significa reinos aqui na Terra. Que espécie de reino tem na Terra? Duas espécies de reinos. Político e religioso. O reino político são responsáveis para ali resolver as questões, as necessidades físicas, né, dos moradores da terra. Por cuidar. Já o reino religioso é responsável pelo quê? Por cuidar da espiritualidade dos moradores da terra. Então há duas espécies de reinos aqui na Terra. Reino político e religioso. Quem são os responsáveis pelos reinos? Os governantes, né? Os governantes. Escolhidos aí para liderar. Então ambos, né, carregam sobre os ombros uma carga. O reino político, né, o reino religioso, carrega uma carga. São responsáveis por cuidar ali do bem-estar das nações. Físico e espiritual. São dois poderes que têm influência e autoridade sobre as nações. E quando é que um reino é considerado como uma besta? Quando é que um reino é considerado como uma besta? Quando se opõe ao estar escrito de Deus. Tentando carregar as cargas sozinho. Tentando fazer do seu jeito. Tentando seguir o seu próprio coração. Desprezando as advertências de Deus. Quando deixa Deus de fora do reino. Seguindo seu próprio coração. Desprezando as advertências de Deus. Dessa forma age como um ser irracional. Levando a carga para o abismo. Porque o homem não tem condição de decidir nada sozinho. Tem que ser, os governantes têm que ser independentes de Deus. Mas quando esses desprezam a palavra, tentam ser Deus, né? Brincar de ser Deus, leva as nações para a perdição. Apocalipse capítulo 13 apresenta duas bestas, aqui em meio do mar e aqui em meio da terra. Aqui em meio do mar, qual é? Poder religioso. Poder religioso que se diz ser de Deus, se diz ser representante de Deus aqui na terra, mas anda totalmente contra a palavra de Deus. Vive sem lei, tem a lei para abolida. Aceita adoração. Segundo Timóteo 3, versículo diz, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também desse. Se diz adorar a Deus, mas vive em desobediência. Sem lei. Andando de conformidade com as doutrinas humanas. Como diz Mateus capítulo 15, de 7 a 9, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. A besta que emerge da terra, qual é? Poder político, o qual despreza as advertências de Deus. Poder político é aí que segue o seu próprio coração, mergulhado na corrupção e faz o que bem quer, né? Não segue os princípios eternos de Deus. Poder opressor, ganancioso, corrupto. Quando não consegue o que quer, usa a força, né? No passado, era tudo visível, né? Ali vinham, os reinos iam, invadiam o outro reino, levava preso, ali levava cativo, saqueava tudo, matava, destruía. Mas hoje é tudo na calada, né? Hoje é tudo às escondidas. Usa métodos diferentes, né, hoje,
para conseguir o que quer. Quando não consegue, né, usa então a força. No passado, política e religião, as duas bestas ali, se uniram levando Jesus para a morte de cruz. Se uniram levando Jesus para a morte de cruz. Líderes religiosos, né, foram atrás dali de Pôncio Pilato, governador da Judeia, e para destruir a vida de Jesus, se uniram ali. Então, como já disse, esse é um assunto bastante extenso, não tem como você colocar aqui agora. Em um outro estudo podemos falar então mais a respeito disso. Então, a besta se trata de dois poderes na terra, que agem contrário ao querer de Deus. Agem como um ser irracional, desprezando as advertências de Deus. E então, futuramente, esses dois poderes vão se unir, passando por cima dos princípios eternos de Deus. Farão com que os moradores da terra sigam, né, suas ideias errôneas, suas ideias destrutivas, ideias humanas. Então, vou parar aqui e na próxima parte, então, vamos comentar então a respeito do falso profeta. Vamos então aqui, vou trazer aqui um pedacinho então, em relação ao falso profeta. E quem é o falso profeta? E aí na próxima parte nós vamos dar continuidade. Quem é o falso profeta? Falso porta-voz, que se diz ser de Deus, mas não é. Faz parte do comércio de quem? De Satanás aqui na terra. Suas profecias são de interesses terrenos. Impostor, lobo em pele de cordeiro, levando multidões à perdição. Então esse grupo, que não são poucos, vão queimar mais, né? Queimarão mais. Lá em Ezequiel 28, verso 18 diz: pela multiplicação das tuas iniquidades e injustiça do teu comércio. Que comércio tinha esse anjo no céu, antes de ser expulso? João 8,44 diz: vós sois o diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Comércio de mentiras. Comércio de mentiras. Então vamos fechar aqui com a parte do nosso estudo. Aguarde a próxima parte aí. Estamos falando a respeito da fase de execução. Compartilhe com mais pessoas. Não esqueça que o grande desejo de Deus é salvar. E na próxima parte, então, vamos dar continuidade, falando a respeito do falso profeta. Compartilhe com mais pessoas. Se deseja saber mais, procure a Igreja Adventista do Sétimo Dia mais próximo da sua casa. Assista a TV Novo Tempo. E não esqueça que o juízo já começou. Que Deus nos abençoe em nome de Cristo Jesus. Amém.